Oi, gente! Hoje trouxe passo a passo que todo mundo adora, que eu sei, que é de nécessaire. E, gente, olha o formato dela, que fofo. Ela tem essa parte aqui de cima, tem essa estrutura. E embaixo a gente tem mais um bolsinho aqui com zíper pra colocar algum produto separado ou colocar pincéis de maquiagem, que fica super legal também. E a coisa bacana desse molde é que eu não trouxe em apenas um tamanho, mas trouxe em 3 tamanhos aqui pra gente poder brincar bastante com esse molde, ele fica super bacana. E também é uma peça que é muito fácil da gente trocar o material e ela funcionar também pro Dia dos Pais, que logo tá chegando aí. E o combo desses moldes está disponível lá na Hotmart pra vocês por apenas R$15, então é um super investimento aí pra poder fazer esse kit de peças que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na ateliê de vocês. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o tamanho da nossa peça entre os 3 tamanhos disponíveis. Aqui eu vou fazer a peça pequena com vocês, porque eu acho que vai dar pra mostrar melhor. Mas o passo a passo de todas elas é exatamente o mesmo. Então aqui eu cortei todas as partes, já estruturando o tecido principal com a manta. E uma das partes do fundinho eu já fui lá e costurei junto aqui com o meu tecido de forro. Porque daí essa parte aqui já fica mais prontinha, então se você ainda não tiver feito isso, a primeira coisa que vai fazer vai ser juntar essa parte aqui com o tecido de forro. O zíper da parte de baixo, eu também já cortei ele com o cursor, então a medida que tem no molde é pra cortar junto com o cursor já. E o nosso molde, ele tem 2 formatos diferentes. Para essa pequena, o molde tá completinho, então você já vai cortar ele inteiro. E para os outros 2 tamanhos, o molde tá pela metade e tá escrito aqui aonde que você precisa espelhar. Então, o formato final sempre vai ser esse aqui duplicado, tá? Eu gosto de começar preparando as 2 partes separadas. Então eu vou começar pegando aqui a parte de cima da minha peça para inserir o zíper. A gente vai colocar o zíper aqui nessa parte onde tem a caixinha de leite, junto com os 2 tecidinhos de forro. E aí, a outra parte aqui a gente vai executar depois. Então aqui, gente, vou começar colocando o meu zíper virado com o dentinho aqui pro lado do direito do tecido. Vou costurar aqui primeiro, depois vou sobrepor o forro e rebater a costura por fora. Agora, para costurar o outro lado, a gente vai sobrepor aqui, alinhar essa parte reta, e encostar lá no zíper e repetir o mesmo processo. Primeiro eu vou fixar o zíper, depois sobreponho o forro. Coloquei o cursor aqui no meu zíper e eu cortei 2 alcinhas, assim, para serem puxadores, mas você pode usar uma fita, uma alça pronta, o que você quiser. Aqui eu fiz do próprio tecido, porque sobrou um retalhinho do tecido que eu tô trabalhando. Então eu vou dobrar ele aqui ao meio e vou encostar nessa parte retinha, aqui do zíper, e vou passar uma costurinha para fixar. Agora eu vou fechar as 2 laterais aqui da minha peça. Então, para fazer isso, eu vou dobrar ela ao meio, vou alinhar bem essa parte da lateral e a gente vai passar uma costura aqui para fechar. E é bem importante que essa costura tenha 1 centímetro de margem, porque foi o que eu calculei para conseguir encaixar a peça na parte da base. Então, a gente tem que ou usar a referência aqui da máquina, eu sempre uso a de 1/4 aqui da minha máquina, ou você pode ir lá e riscar 1 centímetro aqui na manta para você ter por onde se guiar. Eu vou fechar a parte externa e a parte do forro.
Agora, o que a gente vai fechar vão ser essas caixinhas de leite aqui do zíper. Então, a gente vai começar alinhando aqui a parte da costura central com o dentinho do zíper. E eu também vou ajeitar a parte de baixo aqui e fazer a mesma coisa. Então, eu vou deixar reto embaixo e reto em cima e vou passar uma costura fechando tudo dos dois lados. Essa parte aqui de baixo vai ficar aberta mesmo. Agora eu vou cortar esse excesso de zíper aqui e vou desvirar essa parte. Primeira etapa da nossa peça tá pronta, agora a gente vai reservar essa parte um pouquinho pra gente poder trabalhar aqui na parte do zíper de baixo. Eu fui lá e cortei o excesso do tecido de forro aqui da onde eu tinha costurado. E agora eu vou pegar a parte da junção aqui do meu zíper e vou prender no zíper. Então a gente vai colocar virado direito com os dentinhos aqui do zíper. Alinha bem. Aí a gente vai colocar o tecidinho de forro. Depois que a gente fizer isso, a gente vai passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem. E aí, depois eu vou jogar essa parte aqui pro outro lado e repetir o mesmo processo de costurar com 1 centímetro de margem. Essa parte do zíper a gente vai encaixar aqui nessa parte redondinha da base da minha peça. Ó, gente, agora que eu fechei o meu arco, eu vou passar uma costurinha aqui pra fechar dos dois lados e também vou passar um pesponto aqui próximo do zíper. Agora, pra unir aqui o meu zíper com a parte de baixo, eu vou marcar um pique aqui na parte central. E aqui no zíper também. E lembra que aqui o pique do zíper, ele precisa ser bem na pontinha, pro seu zíper não acabar desfiando depois, tá? Só uma marcação. E aí, eu também vou fazer uma marcação unindo aqui, ó, os dois piques e vou fazer uma marcação na lateral. Isso aqui vai ajudar a gente na hora de encontrar com a parte do corpo da necessaire. Aqui na parte da minha base, eu marquei um pique em cima e um pique aqui embaixo. E aí eu vou encontrar agora esses piques. Então, ó, eu vou posicionar o meu tecido virado aqui direito com direito. Vou prender primeiro nos piques e depois eu vou prender a toda volta aqui com grampos para eu poder passar essa costura. Pronto, prendi aqui a toda volta. E quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu geralmente gosto de colocar o meu viés antes de fazer essa parte da costura do fole. Mas ultimamente, nessas peças que vão só o zíper na beiradinha aqui, eu tenho gostado de colocar o viés depois. Então, a primeira costura que eu passo bem na beirada aqui do meu tecido, porque aí eu tenho certeza que eu consegui prender todo o meu zíper. Porque às vezes acontece de ficar um pedacinho do zíper escapando ali e aí depois eu tenho que arrumar. Então eu acho que desse jeito eu diminuo a margem de erro, sabe? Então eu primeiro vou fixar aqui na minha peça o zíper bem pela beirada, vou passar uma costurinha pra fechar tudo. E aí depois eu vou vir fazendo o acabamento com viés e aí sim eu vou usar a margem aqui do viés de meio centímetro.
Prontinho, terminei de colocar aqui todo o viés. E agora, pra finalizar essa parte do bolso, a gente vai pegar esse nosso tecido, vai desvirar aqui pro lado do direito e vou pegar a segunda parte aqui que a gente tinha cortado. Eu fui lá e fiz os piques no centro aqui da minha peça e também nas laterais. E agora eu vou encontrar esses piques desse mesmo jeito, ó. Tecido direito virado pra cima e tecido direito virado pra cima. Então agora eu vou alinhar aqui pelos piques. A gente vai prender. E aí eu vou passar uma costura bem na beirada pra fixar essas duas partes juntas. Agora, a gente precisa unir as duas partes aqui da nossa necessaire. Eu fui lá e desvirei novamente essa parte de cima e também marquei um pique aqui no centro. Para fazer isso é só alinhar as duas costuras aqui e fazer as marcações com a tesoura. E agora eu vou jogar esse meu tecido aqui dentro, então a gente vai unir por esses piques. Então, ó, vou prender primeiro os 4 pontos, como eu sempre faço, e aí depois a gente vai distribuindo a toda a volta. E é legal a gente jogar bem lá pra dentro essa parte do zíper, deixar ele bem esticado na beirada, pra que ele não atrapalhe na hora que a gente for fechar a nossa peça. Então, ó, é só ir encontrando todos esses piques, a gente vai prender tudo e depois eu vou pra máquina passar a costura. Eu gosto de passar a costura nesse formato aqui, ó, porque eu acho que ele já fica mais encaixadinho, mas você pode costurar do jeito que você preferir, que for mais confortável. E aí depois, pra fechar o tecido de forro, a gente também vai costurar essa parte redonda aqui na base e pra isso também é só marcar os piques do centro, distribuir e deixar a aberturinha pra poder desvirar a peça. Close final da nossa pecinha e ficou desse jeitinho aqui, então fica com o zíper aqui e com o nosso bolsinho aqui embaixo. E eu achei que ficou muito meiga essa peça, gente, gostei muito. E ainda fica um espaço legal aqui pra gente personalizar, então dá pra bordar com nome, colocar algum DTF, alguma coisa que também fica bem bacana pra esse modelinho de peça. Bom, gente, então esse é o resultado final da nossa peça. Nesse vídeo, eu acabei fazendo essa parte aqui de baixo bem basiquinha, sem nenhum bolso, sem nada, mas é muito fácil de adaptar se você quiser. Então dá pra transformar num porta-pincel, dá pra colocar um forro plástico ali embaixo pra poder colocar aqueles produtos que a gente tem de maquiagem que às vezes acabam sujando mais a bolsa, que nem pó ou base, alguma coisinha assim, pra deixar separado. Então a gente pode fazer esse compartimento com revestimento plástico, que aí já dá uma função a mais para sua peça e para sua cliente. E ou dá pra fazer o bolsinho ali porta-pincel, ou dá pra fazer um bolsinho grande também pra colocar alguma coisa separada. Então dá pra brincar bastante em cima desse molde. Espero que vocês tenham gostado. E na sexta-feira eu vou trazer pra vocês o passo a passo simplificado dessa peça, sem essa parte do zíper aqui embaixo, porque ela funciona super bem desse jeito também. Então se você ainda não sente muita segurança de costurar esse zíper dessa forma que eu mostrei pra vocês, dá pra fazer essa peça sem o zíper, que ela também fica incrível e eu sei que os seus clientes vão adorar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, toda semana tem um passo a passo novo aqui pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!